pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos tentar explorar uma das cidades aqui de Maputo para tentar mostrar que realmente existem lugares muito interessantes aqui. Vamos tentar mostrar alguns lugares históricos, como museus, como monumentos. Então nesse vídeo é para mais ou menos explorarmos aquilo que é a nossa cultura aqui em Moçambique. Eu, como dizia no vídeo anterior, dizia que normalmente muitas pessoas aqui em Moçambique ou lá fora têm aquela consciência de pobreza. Então trazer um vídeo como esse aqui, de facto nós vamos trazer um vídeo. Nós vamos trazer isso normalmente para demonstrar aquilo que é o bom lado do nosso país. Então, sem mais delongas, nós vamos explorar vários sítios aqui onde nós estamos. A partir daqui, quando estamos aí, vamos tentar mostrar a cada caso para realmente nós termos uma consciência que existem lugares maravilhosos aqui em Moçambique, concretamente nessa zona onde estamos e outras. Sem mais delongas, nós vamos começar a explorar vários lugares aqui muito interessantes. Vou compartilhar convosco aqui onde nós estamos. Bora lá. Como eu estava a dizer, concretamente nós estamos aqui na Vila da Mondola para mostrar várias estruturas que nós temos aqui a partir dessas casas. Vocês podem ver, não é? Então, normalmente essa coisa de que Moçambique é pobre, eu acho mito, não é? Como vocês podem ver, temos diversas estruturas. Temos estruturas que normalmente dá para perceber que nós aqui em Moçambique temos uma economia estável. Normalmente levamos uma vida estável. Como vocês podem ver, explorar, não é? Essa área aqui, nós podemos ver que normalmente temos uma área muito boa, não é? Tem pessoas normalmente com dinheiro a residir, tem normalmente pessoas que residem aqui, normalmente são pessoas abastadas, não é? Então são lugares normalmente que nós podemos explorar para tirar essa consciência das pessoas que normalmente temos também que somos tão pobres assim. Como vocês podem ver, como vocês podem ver, eu vou explicar, não é? Normalmente nós vamos. Em termos históricos, podemos dizer que algumas dessas residências aqui, os portugueses que residiam aqui, mas depois ainda deles, isso acabou transformando, acabou sofrendo uma reabilitação e normalmente ficou com essas características como nós podemos ver. Dá para normalmente ter uma certeza que nós temos uma economia estável, não é aquela pobreza que normalmente é acessada. Felizmente, como vocês podem observar, estamos aqui no monumento. Como vocês podem ver concretamente, nós estamos aqui no monumento. Como vocês podem ver, essa estrutura toda, esse aqui é o monumento. Esse monumento tem um fato histórico. Esse monumento, isso é uma representação. Acredito que vocês já ouviram falar sobre a apartheid, que foi aquela guerra que normalmente as pessoas dizem que foi aquela guerra que normalmente envolvia a divisão dos brancos e dos negros. Então levantaram-se alguns líderes africanos para lutar concretamente contra esse racismo. Em termos históricos nós podemos dizer que esse monumento normalmente representa aquilo que foi a luta contra o racismo que normalmente concretizou-se na África do Sul, que esse facto normalmente verificou-se muito na África do Sul. Então, para dignificar, como eu dizia, para dignificar aqueles foram os heróis na luta desse racismo aqui na África, teve que se construir este monumento que vocês estão a observar. Então, este monumento normalmente tem representado aquilo que é a nossa cultura. E além desse lugar ser um ponto histórico, podemos verificar também um lugar de lazer. Como vocês podem ver, temos jardins, temos aquela estrutura. Normalmente as pessoas vêm aqui tirar os seus feriados. Algumas pessoas têm se feito a esse lugar para tirar algumas lições sobre aquilo que foi a nossa história aqui em África, concretamente a questão da luta sobre o apartheid. Então, algumas pessoas têm vindo aqui para tirar lições, para compreender mais ou menos a história. Ora, como nós podemos observar, temos esses pilares que normalmente vão trazer aquilo que foi o marco de algumas pessoas que tiveram participação na luta contra o apartheid. Temos este pilar aqui, como vocês podem observar, e temos esta placa que normalmente vai trazer aquilo que foi a história, sobre Moçambique e outros países tiveram sobre Moçambique e outros países tiveram concorrência nessa disputa. E como podemos observar nessa placa, temos a nossa história, não é sobre as pessoas que participaram, líderes africanos como a África do Sul, outros países, Bago, Tanzânia, que tiveram participação. Então temos aqui uma informação que normalmente vai nos dar a precisão daquilo que foi a história, daquilo que foi a apartheid. Então lá houve muita matança dos líderes africanos, como
para dignificar os heróis que lutaram em prol dessa causa do racismo, não é? Então teve-se que criar esse monumento em forma de ainda nos lembrarmos desses heróis nossos. Então nesse sentido teve-se que construir esse monumento, como vocês podem aqui observar. Aqui que também foi um dos países que também foi um dos países que deve participar nessa luta contra o racismo. Temos aqui a Zâmbia, temos aqui a Tanzânia, temos aqui a Botswana. Então foram muitos países que normalmente lutaram na fome. Normalmente foram muitos países que estiveram nessa luta contra o racismo. É por essa razão que depois criou-se esse monumento para dar uma história, não é? Para dar de lembrar às gerações futuras em relação a esse fato que normalmente decorreu aqui em África. E normalmente nesse radical vamos encontrar algumas vigas que vão nos dar indicação de alguns países que tiveram participação nessa guerra nessa luta contra o racismo na África do Sul. Temos aqui, como nós podemos observar, temos aqui Zimbábue, temos ali Namíbia, temos aí outros países. Então, essa foi a nossa expectativa de hoje, que era para contar uma história sobre o que é a nossa cultura, e trazer um bocado sobre aquilo que é a nossa história, sobre a nossa cultura, e mostrar, também compartilhar com algumas pessoas que de uma certa forma não têm acesso às informações. E também tirar aquela ideia que normalmente nós temos verificado de muitas pessoas que normalmente têm trazido o lado negativo daquilo que é o nosso país. Não? Então, nesse lado nós precisamos trazer um programa diferente para trazer também aquilo que é o desenvolvimento, para mostrar o lado positivo, concretamente aquilo que é o desenvolvimento do nosso país. Então, se gostou, eu acredito que gostou do nosso conteúdo, deixa teu like, se inscreva no nosso canal para ter mais conteúdos como esse.